Quero ler com você um texto que provavelmente muitos de nós conhecemos. E o tema da minha mensagem nessa noite é o teste de fidelidade. Eu estou continuando uma série de mensagens que se chama Sem Retorno, porque nós não temos o direito de retornar, nós não temos o direito de colocar a mão no arado e ficar olhando para trás. Mas existe uma coisa que Jesus fala muitas vezes, e eu quero compartilhar isso com os irmãos, que é a perseverança. Quando tentamos ser perseverantes na fé, sermos fiéis até o fim, acontecem muitas coisas. E uma das coisas que acontece são os testes de fidelidade. Os testes que provam se verdadeiramente somos ou não fiéis. Tem alguém aqui que é fiel? Sabe, eu gosto de perguntar as coisas para as pessoas, porque Pedro também achava que ele era fiel. Pedro também disse: eu morrerei por ti. Mas antes que o galo cantasse, ele 3 vezes negaria Jesus. Sabe uma coisa? Você disse que você é fiel, eu acredito nisso. Mas pode ser que você venha a falhar. Pode ser que um dia você deixe de ser fiel. Mas sabe alguém que nunca vai deixar de ser fiel? Eu vim falar desse alguém. Amém? Lucas capítulo 22, a partir do verso 29. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, para que a gente aprenda algumas coisas, amém? E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei para você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Agora a gente vai pular para o versículo 54, você está acompanhando ainda? Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Fala comigo, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Versículo 57, mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Versículo 60, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Fala comigo, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Eu gostaria que você aplaudisse o nome de Jesus, porque Ele é digno. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Tudo volta para ti, Senhor, tu é agora. Teu é o poder, teu é o reino. Nada do que nós temos é nosso. Tudo é emprestado.
Porque se o Senhor tivesse fome, não pediria a nós. Uma vez que o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor também é dono dos nossos corações, é dono das nossas bênçãos. Eu oro para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que vejamos a tua glória, para que saibamos quem o Senhor é. Essa é a pergunta mais importante das nossas vidas, e é o Senhor quem responde. Revela-nos a tua glória, revela-nos o teu poder, revela-nos o teu evangelho santo, em teu nome, amém. Irmãos, Jesus está prestes a ser crucificado, está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores para ser preso, e era uma hora muito difícil para Jesus, era um momento de dificuldade, era um momento de provação, era um momento em que ele faria aquilo que ele veio para fazer. E antes de orar e pedir que Deus afastasse aquele cálice, ele estava preparando os seus discípulos. Nesse texto, eu preciso introduzir dizendo que existem pelo menos 4 personagens aqui. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para que você pudesse analisar comigo. E então extrair lições, extrair preciosas lições para as nossas vidas. Amém? E som. Tá bom aí, irmãos? Amém? Então Jesus está se preparando para o momento mais difícil da sua vida, e existem 4 personagens importantes nesse texto. O primeiro personagem é Jesus, você o conhece bem. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é aquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Jesus é o Senhor de toda a criação. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o próprio Deus. Jesus é aquele que os discípulos não conseguiam saber quem era, porque ele acalmava o vento, porque ele acalmava a tempestade. Jesus é aquele que andava sobre o mar. Jesus é aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que nasceu numa manjedoura, porque não havia espaço para ele na hospedaria, mas se houver espaço para ele no seu coração, ele é aquele que vai entrar, porque ele está à porta, ele está batendo, e se alguém abrir a porta, ele vai entrar e ele vai ceiar com você. Esse Jesus é o mesmo que está passando por um momento mais difícil da sua vida, e antes de passar por esse momento, ele chama os seus discípulos para orar com ele. Imagina a habilidade de ser vulnerável que Jesus tinha. Jesus era o Todo-Poderoso, o Deus de toda a criação, estava pedindo oração para os seus discípulos. Por que você acha que você é tão forte ao ponto de achar que você não pode pedir oração para ninguém? Que você consegue fazer tudo sozinho? Esse Jesus que é todo poderoso, que é todo Deus, que é todo extraordinário, teve que alguém ajudasse ele a carregar a cruz, porque era muito pesada. Esse Jesus, ele suou sangue. Esse Jesus teve a coragem de dizer para os seus discípulos, aqueles que viam ele como o homem mais extraordinário que já havia cruzado a vida desses homens. Ele teve coragem de dizer para os seus discípulos: orem comigo. Jesus não disse orem por mim somente, ele disse orem comigo. O mal da igreja brasileira é que ela quer que as pessoas orem por ela, mas não orem com ela. Orar por você não significa orar no seu lugar, amém? Então existem coisas que você vai precisar fazer sozinho. Olha que profundo isso. Jesus é esse personagem, ele é poderoso. Existe um outro personagem que está implícito no texto, que é Satanás. E Satanás é aquele que é considerado o pai da mentira. Nele não há verdade alguma. Ele é chamado pelas próprias escrituras como maligno. Existe muita maldade no coração de Satanás, e ele acorda todos os dias para fazer a mesma coisa. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar.
Então você precisa entender que existem pessoas que Satanás pode tocar, mas existem algumas pessoas que estão aqui, que estão batizadas, lavadas, protegidas pelo sangue do Cordeiro, e ele até tenta, mas ele não pode tocar. O terceiro personagem é Pedro, e ele diz respeito a nós, porque nós, às vezes, agimos como Pedro. Pedro é aquele que andou sobre as águas. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Quando Jesus estava orando, ele geralmente chamava Tiago, Pedro e João. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chamou Tiago, Pedro e João. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: diga aos discípulos que eu estou vivo, e diga também a Pedro. Pedro, ele foi considerado o primeiro líder da igreja. Pedro também era aquele que estava revoltado quando prenderam Jesus, e por isso tirou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro era um homem explosivo, mas Pedro era um homem que amava Jesus. Pedro era um homem mal interpretado, mas era um homem que amava Jesus. E existe um outro personagem, que é o galo. Alguns historiadores dizem que esse galo não diz respeito à ave galo, mas diz respeito a um som de trombeta, que significava a mudança de turno entre os soldados romanos. Seja o que for, a Bíblia fala sobre o galo como um alarme, ou seja, quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. E nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus nos disse, em Mateus 24, versículo 13, que o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Fala comigo assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, não desanime, não desista, não pare. Você não tem o direito de voltar atrás. Você precisa ser fiel até o fim. Você precisa perseverar até o fim. Você precisa ser fiel, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, você precisa ser fiel até o fim. E o que vai acontecer muito é que o amor das pessoas ao seu redor vai se esfriar. Você vai ver pessoas na sua casa que vão se esfriar. Você vai ver pessoas na igreja que vão se esfriar. Mas a Bíblia não diz que será o amor de todos, amém? A Bíblia diz que será o amor de muitos, mas não o amor de todos. Tem alguém aqui queimando de amor por Jesus ainda? Sabe o que é engraçado nesse grupo que eu criei sobre a leitura do Novo Testamento em 30 dias? É que mais de 50 pessoas se inscreveram ou entraram no grupo para participar. Aí eu coloco lá nas enquetes, metade diz que está fazendo, glória a Deus por isso. Metade está atrasada. E tem uma outra parte que nem está fazendo. E eu preciso repetir isso. Se alguém não vai, não quer dizer que você deve parar. Vai você. Se alguém esfria, continue queimando. Se alguém está morno, continue queimando por Jesus. Se alguém deixou o primeiro amor, continue apaixonado por Jesus. Eu tenho ouvido muitos pastores mais velhos conversando comigo, falando: Tiago, isso daí é coisa de momento. Eu era assim também quando eu comecei a pastorear. E eu penso: Deus me livre de me tornar como você. Eu quero ser assim e ainda mais quando estiver no final da minha vida. Eu quero dizer para os meus netinhos: meu amigo, eu amava Jesus quando eu era mais novo, mas agora eu ainda amo. E eu amo ainda mais, porque o amor dele se renova. Esse mesmo Pedro que negou, eu posso te dar um spoiler, esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que quando perguntaram para ele: eu não conheço esse homem, ele falava, e ele gritava, e outros textos falam que ele praguejava, ele blasfemava, ele falava contra Deus, ele jurava em nome do Senhor que ele não conhecia Jesus. Esse mesmo Pedro, no final da sua vida, diz a tradição cristã, que ele, ao ser morto, seria crucificado. E enquanto ele estava sendo crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Ele foi fiel até o fim. Então não vem com esse papinho de a melhor história que eu tinha com Deus está no meu passado. Na verdade não.
Na verdade, o melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus é amar a Deus. O melhor de Deus não é um carro, não é uma casa própria. O melhor de Deus para as nossas vidas é perseverar até o fim. O melhor de Deus para as nossas vidas é ser fiel. O melhor de Deus para as nossas vidas é continuar amando a Deus, ainda que os outros ao nosso redor estejam se esfriando. Você está aqui? Aí o texto, acompanha comigo, por favor. O texto diz, eu gosto da Bíblia, hein? Aleluia. Capítulo 22, versículo 31 diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus estava vivendo o pior momento da sua vida, presta atenção nisso. Mas ele estava preocupado com Pedro. Jesus iria passar por um momento mais difícil da sua história, a separação do Pai. Mas ele estava preocupado com Pedro. Tem muita gente que fala: ai, fulano só me liga, fulano só me chama, fulano só me procura quando está precisando de alguma coisa. Irmão, posso te falar uma coisa que mudou a minha mentalidade? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que quando precisam de algo, você é a pessoa que vem à mente. Glória a Deus porque alguém pode contar com você quando precisa. Glória a Deus porque você é alguém acessível ao ponto de que quando alguém precisa de alguma coisa, ele lembra: tem alguém lá do favor de Deus que eu posso ligar. Para de ficar reclamando, porque as pessoas estão te procurando, meu irmão. É sinal de que você é necessário na vida de alguém. Sabe, Jesus não estava quase nem aí para o que ia acontecer com ele. Ele disse: eu estava orando por você, Pedro. Vamos lá, alguém. Jesus estava orando por Pedro. Ele estava preocupado. E sabe, Jesus está orando por nós nesse momento. Você sabia que Jesus é um sumo sacerdote, e o trabalho do sumo sacerdote é basicamente interceder. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós, diante do Pai. Mas ele não intercede como quem não sabe o que nós estamos passando. Ele intercede sabendo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus é o único que pode falar: eu sei o que você passou. Jesus é o único que pode falar: eu sei como é ser traído. Jesus é o único que pode falar: eu sei como é ser machucado, ser ferido por alguém. Eu sei como é confiar em alguém e esse alguém me negar 3 vezes. Eu sei como é confiar em alguém e alguém me trair ao ponto de me vender por moedas. Jesus sabe. E é por isso que ele consegue interceder por nós. Diante da presença do Pai, você tem alguém humano. Alguém que, como você, passou por provações, porém sem pecado. Esse é o Jesus que eu sirvo. É alguém que consegue olhar para a nossa dor, mesmo enquanto estava no pior momento da sua vida. É alguém que consegue orar por Pedro, sabendo que Pedro iria negar. É alguém que escolheu você e eu, sabendo que eu e você iríamos falhar. É alguém que me escolheu sabendo que haverão dias em que eu não gostaria de estar na presença do Senhor. Haverão dias onde eu não gostaria de orar ou de ler a Bíblia. Ele sabia que você não ia conseguir ler a Bíblia nos desafios do 30 dias do Novo Testamento. Ele sabe da sua incapacidade, irmão, mas sabe o que é mais poderoso nisso? É que ele ainda te ama. Ele ainda ora por você, ele ainda intercede por você. Você recebe isso? Isso aqui precisa te dar uma segurança poderosa. Outra coisa que a gente aprende com esse texto
é que Satanás, ele está aqui querendo revelar quem nós somos. A Bíblia diz que ele é como se fosse um advogado de acusação. Ele quer expor para trazer culpa e condenação. Jesus quer nos expor para trazer perdão e arrependimento. Presta atenção nisso. Quando Jesus expõe alguém, e para de falar que Jesus não envergonha ninguém, porque Jesus deixou esse texto aqui. E você acha que Pedro não teria vergonha de ter negado o Senhor? Presta atenção nisso. A diferença é que a exposição de Satanás é para trazer culpa e condenação. A diferença é que quando Jesus expõe alguém é para trazer perdão e arrependimento. É para trazer salvação. Se Jesus está te expondo em alguma área da sua vida, fique tranquilo. É Ele querendo cuidar de você, é para o seu bem, amém? Então para com essa ideia de que Deus não envergonha ninguém. Porque algumas vezes nós vamos passar vergonha sim. Tem um texto que fala que Paulo resistiu a Pedro. E ele escreveu isso. Agora imagina Pedro lendo isso. Imagina você fazer algo em oculto e alguém registrar para todo mundo ler. Imagina isso. Quando Jesus expõe alguém é porque ele quer curar, é porque ele quer sarar. E Satanás pediu, olha isso, isso aqui é muito importante. Pessoal que está na live, começa aí a comentar uns glória a Deus aí, um aleluia, ô glória. Não vai faltar no culto para ficar assistindo a live, hein galera, ô glória, meu Deus, é mistério. Mas sabe o que é mais interessante? É que Satanás pediu para peneirar como trigo. O que é peneirar como trigo? Você sabe que quando você peneira algo, sopra e separa-se aquilo que é de ruim, aquilo que é excesso. Satanás quer revelar esse excesso. Jesus quer tirar aquilo que é bom. Está entendendo? Então, Satanás, ele pediu para Jesus, para peneirá-los como trigo. Mas Jesus orou. Agora, o que eu aprendo com isso é que, para que Satanás toque na vida de quem está debaixo do sangue do Cordeiro, ele precisa pedir permissão. Como foi com Jó. Satanás queria fazer com Pedro aquilo que ele fez com Judas. A diferença é que Jesus falou assim, não, nesse aí não. Imagina, irmão, Satanás como um leão aqui. Aqui não, porque ele nem tem poder sobre nós. A palavra está sendo pregada, então existe libertação aqui, amém? Então ele está lá do lado de fora, mas imagine. Não que aqui seja um lugar especial, mas onde está o corpo de Cristo, Jesus está no meio deles, não Satanás. Vamos lá, alguém. Aí, imagina Satanás querendo tocar a sua vida. Querendo mexer em algumas coisas. Querendo colocar algumas coisas nos seus pensamentos. Algumas coisas para te distrair. E Jesus dizendo, não, aí não. Não, nesse aí não. Fala comigo assim, não é porque eu sou especial. É porque Jesus é bom. Aí Satanás fica todo o tempo querendo condenar e mostrar que nós não somos tudo isso. Ele quer mostrar a parte ruim da peneiração. Ele quer mostrar, ó, é pecador, olha aí, ó. Não está fazendo direito os 30 dias da Bíblia. Eu vou ficar tocando nisso o dia todo, hein? Então se prepara. Não está orando aí, ó. Só vai para a igreja. Não, mas peraí. Eu estou intercedendo por ele. Não é sobre ele, é sobre o que eu fiz por ele. Vamos. Meu Deus, Evan, toca. Meu Deus. Ai. Pedro diz, e é interessante isso, porque Jesus ensinou que Satanás estava pedindo para Pedro. E aí a carta de Pedro, que se você estiver lendo o Novo Testamento em 30 dias você vai chegar nela, vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, como um leão procurando a quem possa devorar. A pergunta é, então quer dizer que existem pessoas que ele pode? Sabia disso? Tem gente que ele pode devorar. Porque são pessoas que abriram espaço para ele agir. Infelizmente.
Mas fala assim: comigo ele não pode. Porque Jesus está intercedendo por mim. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Santo, santo, santo. Jesus já sabia o que Satanás queria. E a verdade é que com Pedro, Satanás ganhou uma batalha. Mas ele nunca pôde ganhar uma guerra. Porque a guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Pedro negando ou não, Jesus morreria. Irmão, você sendo fiel ou não, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mesmo quando você falha, ele continua lá. Ele continua te olhando com olhos de amor. Sabe o que mais aprendo com isso? É que Pedro tinha boas intenções. Versículo 33. Mas ele respondeu: estou pronto. Acompanha comigo na sua Bíblia. Capítulo 22, versículo 33. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Pedro estava disponível. Escute isso, por favor de Deus. Pedro tinha boas intenções, mas ele não era tão forte quanto ele pensava que era. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Vai doer, mas vai curar. Você não é tão forte quanto você acha que é. Você não é tão poderoso quanto você acha que é. É por isso que a Bíblia não manda você lutar contra o pecado. Ela manda você fugir dele. A Bíblia manda você resistir a Satanás, porque dele você consegue ganhar. Você consegue brigar com ele. Sabia disso? Porque Satanás está fora de você. Então tudo aquilo que é fora você consegue lutar. O pecado está dentro, então você tem que fugir. O pecado está tão entranhado em nós, que você precisa esmurrar o próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo. Ele se batia, imagina alguém se batendo, para não pecar. O escritor aos Hebreus diz: na luta contra o pecado, vocês não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ah, pastor, mas é muito difícil não pecar, é muito difícil não falar um palavrãozinho, é muito difícil não acessar pornografia. Pastor, é muito difícil ficar um dia sem mentir. Irmão, resista até sangrar. Não brinque com o mal que fez com que o seu Salvador morresse numa cruz. Irmão, o pecado é algo tão sério, que Jesus teve que morrer. O Deus de toda a criação, o Deus eterno, teve que morrer para pagar por aquilo que o pecado produz, que é a morte. Está entendendo? Não brinque com o pecado. Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Não se ache tão forte. Não ache que você é um anjo. Irmão, eu oro todo dia. Todo dia eu busco a Deus. Todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu faço devocional. Gabi está de prova. Todo dia eu estou lá orando em línguas. Mas se eu brincar, se eu achar que eu sou poderoso demais, uma hora eu nego. Pedro tinha certeza, ele falou. E sabe o que é interessante? Quando Pedro falou isso, ele tinha certeza, ele tinha convicção. Ele falou: eu não vou negar você. Eu não vou te abandonar, ainda que todos te abandonem. Ainda colocou a ele mesmo como se fosse superior aos seus irmãos. E eu já cometi esse pecado, sabia disso? Eu olhava para a igreja a favor de Deus no começo, e eu estava orando muito, estava lendo muito a Bíblia. E eu pensava assim: meu Deus, ninguém é tão fiel quanto eu. Ninguém é tão forte quanto eu. Ó, o povo falta nos cultos aí por qualquer coisa, mas a gente está aqui todo culto. A gente é fiel.
A gente não larga Jesus por nada, mas a verdade é que você é carne. E Jesus às vezes vai deixar que algumas coisas aconteçam para mostrar que você não é tão poderoso quanto você achava. Porque no reino de Deus só é forte quem sabe que é fraco. Vamos lá, alguém. No reino de Deus, Paulo diz: porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, a fim de que a glória de Cristo brilhe sobre mim. Viver com Jesus é entender que você não é forte o suficiente, é entender que você é dependente dele, é entender que você precisa dele até para permanecer fiel. Você não consegue ser fiel sozinho. Por que que Pedro brincou? Por que que Pedro vacilou? E você pode vacilar, e eu quero que você não vacile. Amém? Você está aqui? Isso está fazendo sentido para você? Por que que eu quero que você não vacile? É por causa de brechas que nós abrimos, que nós deixamos de ser fiéis. Olha o texto comigo. Versículo 55 do capítulo 22. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Pedro só sentou com eles. Pedro não fez nada demais. Ele só sentou. Ele só estava se aquecendo com eles. Estava muito frio, provavelmente. O contexto nos ensina isso. Mas ele se assentou com eles. E aí eu me lembro do salmo que diz: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmão, eu não estou falando que você tem que se afastar de todo mundo, mas de algumas coisas você precisa se afastar. Tem gente que vai falar para mim assim: não, pastor, mas é só uma ficada. Não, é só um trago. É só um gole. Pastor, não é para tanto, é só uma mentirinha. Uma vez eu fui confrontado pelo meu pastor, pastor Rodrigo Batista. Ele me falou algo muito poderoso. Ele me pegou numa mentirinha. A gente estava prestes a fazer um cadastro no governo para que a gente pudesse ganhar um auxílio. E aí o lugar mais perto para a gente fazer isso, não tem problema, seria aqui no Itaim Paulista, mas a gente mora em Itaquaquecetuba. E eu tava falando para ele: então, mano, eu fiz o cadastro lá no Itaim. Aí ele falou: nossa, mano, mas como que você conseguiu? Porque quem é de Itaquá só consegue em Itaquá. Eu falei: não, mano, eu coloquei lá que eu morava na casa da minha sogra. Aí ele falou assim: ah, então você mentiu, né? Aí eu falei: não, mano, eu só escrevi lá, não. Tipo assim, não, mas tipo assim, não, então você mentiu, né? Aí eu fiquei com aquela vergonha. E tá tão comum isso que a gente nem pensa mais, né? É ou não é? Bate o dedo na quina do sofá. Eita, fila da mãe. Aí você nem chora mais por isso, né? Não, mas é só um palavrãozinho, pastor. Era só uma mentirinha. Mas para Pedro, era só um assentar-se com eles. Pastor, é só uma saída escondida. É só uma mensagem na madrugada. Não é algo que você deve se preocupar. Nunca é só isso. Fala para alguém que está do seu lado: nunca é só isso. Jovem, fala para o outro aí: nunca é só isso, tá? Só que o mais interessante é que Jesus sabia disso.
Jesus falou. Porque o mesmo texto que fala para que a gente tome cuidado para que não caia, é o texto que nos ensina que Deus não nos dá uma prova maior do que possamos suportar. Você está aqui ainda? Ai, pastor, mas eu estou passando por um momento mais difícil da minha vida. Dá para aguentar. Se Deus te colocou aí, é porque Ele sabe. Aí você fala, não, mas eu não tenho força suficiente. Não, mas eu não tenho direção suficiente. Não, mas eu me sinto perdido. Deus sabe disso. Deus te colocou aí, é para o seu bem. E você acha que não tem força, mas na verdade Ele está te esticando. Na verdade Ele está te dando mais força. Não coloca nenhuma tribulação que a gente não consiga enfrentar, porque Ele nos dá a tribulação, mas também nos dá o escape. Você está aqui? Glorifica o nome do Senhor nesse momento. Jesus é muito bom. Oh, Deus. Mas o mais forte disso aqui é que Deus não perdeu o controle da sua vida só porque você caiu. Deus não perdeu o controle da sua vida só porque você falhou. Deus não perdeu o controle da sua vida só porque você deixou de ser fiel. Deus continua fiel. Tiago chega a dizer que Deus não sofre sombra de variações. Sabe o que é sombra de variações? Tiago está falando, Deus não muda. Deus não é como você que está um dia bem e um dia mal. Deus não é como você que está indisponível um dia e outro dia está disponível. Deus não é bipolar. Deus é imutável. Fala comigo assim, Deus não muda. Graças a Deus. Irmão, graças a Deus que você muda. Uma vez falaram para mim, nossa Tiago, como você está mudado. Eu falei, glória a Deus, né? Porque eu era tão feio. A Gabi me pegou na pior fase da minha vida. O pessoal falava, nossa menina, meu Deus. É sério, irmão. Eu vou postar uma foto lá no grupo da igreja, mas não é para zoar, não é para rir. Mas você vai ver, seu pastor era muito feio. Era. Eu tô falando que era. Só o pessoal da minha família, não era nada. Olha lá. Meu Deus. E graças a Deus que eu mudo. Mas graças a Deus que Deus não muda. Deus continua o mesmo. Deus permanece o mesmo. Uma lição aqui que a gente tira dessa parte é que Pedro ele se aqueceu no lugar errado. Porque a promessa de João Batista, e presta atenção nisso, era que viria um que ele não seria digno nem de desatar as sandálias dos pés. João Batista batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Pedro estava se aquecendo no lugar errado. Estava frio, estava. E é óbvio que essa é uma interpretação figurada. Não é uma interpretação objetiva do texto. Mas eu posso dizer que se ele tivesse esperado mais um pouco, mais aproximadamente 53 dias, de repente, e ele esperou, que ele continuou, mas de repente, viria do céu um som como de um vento impetuoso, e encheria toda a casa na qual estavam assentados. E sobreviria sobre eles línguas repartidas como de fogo. Como de? Pedro estava se aquecendo no lugar errado. Quando você não espera, quando você não confia que Deus ainda tem o melhor, você nega Ele quando você é encurralado. Jesus contou a parábola do semeador e ele disse que a semente caiu em uma terra onde ela foi sufocada. E ela foi sufocada pelas riquezas da vida. Ela foi sufocada pelas coisas que estavam acontecendo ao derredor. Se você não espera o fogo de Deus, você se aquece com fogos estranhos. Toca aí, essa foi boa, né? Meu Deus do céu. Nem todo mundo pegou, mas eu vou falar de novo. Quando você não espera o fogo de Deus, você se aquece com fogos estranhos.
Só que mesmo que você negue, existe uma realidade sobre quem você é. Você é um discípulo, amém? Pedro estava se aquecendo no lugar errado, mas ele não era a pessoa errada. Está entendendo o que eu estou falando? Pedro, por um momento, se esqueceu da missão. Só porque as coisas não aconteceram do jeito que ele esperava. Agora a pergunta que eu faço é: quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, o que você faz? Você nega ou você permanece? Esse é o teste de fidelidade. Eu cresci assistindo um programa que as pessoas falam que era falso, mas eu acho que era verdadeiro. Teste de fidelidade do João Kleber. Quem já assistiu aqui? Para! Nossa, ninguém riu. Mas era engraçado. Eu lá, meia-noite, era engraçado. Na hora que o cara ia se explicar para a mulher, né? Não, amor, estava não sei o quê, estava no lugar errado e tal. E aconteceu. Só que sabe o que que é? Esse cara, ele sempre foi um traidor. A circunstância só revelou quem ele já era. A mulher bonita. Não, pastor, mas eu caí porque... Não, irmão, você já era um adúltero. Porque Jesus falou que se você olhar para uma mulher com um desejo, com um coração errado, você já pecou com ela. Então a circunstância só vai revelar quem você já é.